Olá pessoal, esse é mais um Bitar Podcast e é um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente. No nosso papo de hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo digital. Nós vamos verificar como esses dois pontos estão ligadinhos na contemporaneidade. E para isso nós temos duas convidadas. Uma é a Lisa Herédia. Ela é formada em marketing pela faculdade Uniessa e está concluindo uma pós-graduação em marketing e mídias sociais. Durante a graduação, ela obteve certificações em neuromarketing, marketing de redes sociais e branding digital. Sua carreira começou como social media, fazendo gestão de redes sociais durante a pandemia. Ela também já integrou a equipe de marketing da Bitar Neurociência e atualmente ela é empreendedora digital. Muito prazer, Lisa. Prazer, meninas. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Participar desse projeto, eu acho ele muito bonito. É um projeto do grupo que tem no coração de acrescentar na carreira desses jovens que estão buscando melhoria, que estão buscando a entrada no mercado, né? E eu estou muito honrada de participar e colaborar um pouquinho com cada um deles. Você já tinha trabalhado aqui no marketing da Bitar Neurociência e a gente não se conhecia, estamos agora nos conhecendo pessoalmente. Pois é, e inclusive eu era muito ligada ao Instituto, ao projeto do podcast. Então, assim, escrevia a legenda dos posts, respondi os meninos no direct, e aí fui criando essa conexão com o projeto, saí para novos projetos pessoais, mas meu coração ficou aqui, no Instituto. Então a Lisa já está confessando aqui que vocês já se conhecem das redes. Com certeza, já respondi vocês. Que bom, seja bem-vinda novamente. E nós estamos aqui também com a Tainá Agapito. Falei certo, Tainá? Isso mesmo. Ela é mercadóloga formada em marketing pelo IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, com certificações e especializações em tráfego pago e ferramentas de performance, além de design e comunicação digital. Ela atua na área de marketing desde os 15 anos de idade, quando começou a aprender sobre design e branding. Gente, olha que garota precoce. Olha. A gente já quer saber essa história aí. Hoje ela presta serviços a uma agência de marketing australiana, onde já gerenciou campanhas de tráfego pago em mais de 10 países, enquanto empreende digitalmente através da sua agência, oferecendo branding e marketing de performance para empreendedores de todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, Tainá. Eu que agradeço, muito obrigada aí por essa recepção. Eu estou conhecendo agora o projeto e fiquei muito encantada até o momento com tudo que está sendo feito, com toda essa comunicação, com o propósito em si, né, de falar aí com vocês. Agradeço, estou à disposição, espero poder colaborar, espero poder ajudar. Que ótimo, com certeza vai ajudar. Eu tô curiosa aqui para saber dessa história da Tainá com 15 anos, mas eu vou manter a galera aí curiosa também. Sim, vamos criar uma expectativa. Vamos criar uma expectativa, né, Liz? A Alice entende dos negócios aqui, ó, do empreendedorismo, de como segurar seu público. Fique até o final, gente, para vocês ouvirem a história da Tainá. Então, já que a gente vai dar uma segurada aí no nosso público, vamos começar com a definição do que é o empreendedorismo digital. O empreendedorismo digital o empreendedorismo é você trabalhar em cima de uma ideia, vender uma ideia, um propósito e empreender, construir algo, mas através da internet, através dos meios digitais que a gente tem, usando aí redes sociais, sites, mecanismos de busca, como Google, YouTube e todas essas outras redes também. Então, o digital é um meio de empreender, de construir um negócio a partir da internet. O que diferencia a gente do empreendedorismo tradicional é realmente a gente usar a internet, a tecnologia, é o único diferencial nosso. Então, eu posso entender que o empreendedorismo digital diferencia do negócio antigo, porque agora a gente vai usar as redes, como a Tainá muito bem falou, para atingir o público-alvo. E aí, dando um passo atrás, como que vocês percebem o caminho que vocês foram trilhando para serem empreendedoras? Ou, desde criança, se vocês olham aí para o passado, o bichinho do empreendedorismo já estava ali dentro de vocês. E
vou ampliar mais a pergunta. Se a escola foi uma responsável por isso, porque eu vejo, eu tenho essa carinha de nova, como a Tainá e a Alissa, mas eu estou na educação há um certo tempo. Então, eu tenho estudantes que eu dei aula que hoje já têm 25, 27 anos e alguns são empreendedores e digitais. E aí, por isso que eu consigo acompanhar. E aí, quando eu olho para o passado, daqueles pré-adolescentes, eu já falo, nossa, olha o Vitor com a loja de celular dele. E o Vitor já era uma pessoa questionadora, ele já não aceitava tudo ali dentro da casinha, ele era aquele que de vez em quando tinha que ir, né, nos moldes da educação tradicional, para a diretora, para a analista, porque ele não se contentava, ele não aceitava as coisas muito impostas assim. Tem isso quando vocês olham para trás, essa coisa mais questionadora, essa coisa de olhar adiante? No meu caso, não. Não? Porque eu não vou revelar a minha idade, tá, gente? Mas só meu rosto que parece ser jovem. Mas, assim, não aconteceu assim. Eu realmente vim naquela educação básica, vivi a parte pensando que eu estava atrasada. Todas as pessoas que eu estudei já estavam na faculdade, já estavam buscando uma profissão e eu ainda estava perdida, eu ainda não tinha me encontrado. Tanto que um momento da minha vida, minha mãe me pressionando, porque eu precisava de uma graduação, e eu falei, mãe, então tá bom, você é nutricionista. E aí eu comecei, só que eu morava numa cidade muito pequenininha, era muito difícil para ir até a faculdade. Não tem o acesso que a gente tem numa cidade maior. E eu vim para Uberlândia para estudar. E na pandemia, eu me vi trabalhando com o digital. Então, assim, eu olho para a minha vida, eu faço essa trajetória e eu não me via aqui antes. Eu não me enxergava no lugar que eu estou hoje. E vir buscar conhecimento me inseriu nesse cenário que eu vivo hoje. E a nutrição? A nutrição ficou. Ficou para trás, não teve jeito. Não tem, mas eu tenho ótimas amigas nutricionistas, inclusive que formaram comigo, e tomou um rumo totalmente diferente. Hoje eu tenho um olhar empreendedor, mas foi construído mesmo que eu achei que estava tarde para isso acontecer. Ou seja, nunca é tarde, né, Nunca é Alice? tarde. Tainá, e você? Eu me identifico muito com a história da Lisa, porque no meu caso foi bem parecido também. Eu sempre fui aquela aluna bem CDF, relativamente, sempre muito bem empenhada, mas assim, empenhada a ponto de sempre querer tirar as melhores notas, assim, só porque eu queria tirar as melhores notas. Para sua satisfação. Para minha satisfação, exatamente. E eu não me via no empreendedorismo até os 14 anos, mais ou menos, em que eu fui para o ensino médio, aí eu comecei a estudar um pouco mais. Isso me abriu a visão em muitas coisas. Mas como eu estudava muito, o digital ele veio muito prático, porque não fazia sentido sair de casa, não fazia sentido para mim construir algo, empreender em algo em que eu precisasse me locomover tanto assim. Eu morava numa cidade pequena também, que não tinha tantas oportunidades na época para essa parte ainda de empreendedorismo digital, de marketing e tudo mais. Eu acho bem romântico quando a gente imagina que todo empreendedor ele já nasce com isso desde cedo, já questionando tudo, e não necessariamente a gente vai Pode aprendendo. ser uma coisa construída, como no caso da Alice. Exato, a gente aprende ao longo do caminho a ter essa visão Sim. empreendedora. Inicialmente, quando era pequena, eu queria estudar física. Totalmente nada a ver com marketing. Gente, eu brincava que eu era atendente de padaria, porque na casa da minha mãe tinha um balcão e eu ficava lá atendendo, entregando pão de mentira. Mas hoje, se você pensa que tem uma coisa de saber comunicar, né? Para entrar na questão do marketing digital. E aí, aproveitando isso, a gente já falou aqui da coisa do negócio físico com o digital. Como que a gente pode distinguir as estratégias de negócio? Porque tem uma coisa de estratégia para atingir o público-alvo, mas também tem uma coisa aí por trás de estratégia de negócio para fazer a carruagem andar. Como que funciona isso? Essa parte é bem difícil, né, Tainá? Assim, a gente estuda, a gente busca informações, mas às vezes a hora que a gente vai pôr na prática, a gente pensa, meu Deus, e agora?
Então, assim, a gente trabalha com muitos processos. O público-alvo é as pessoas que a gente quer comunicar, as pessoas que a gente quer atingir, porque não existe isso de querer falar com todo mundo. Então, a gente tem que estabelecer com quem a gente quer falar e qual tipo de comunicação a gente vai usar para atingir essas pessoas. Então, a gente fazer isso numa empresa, para outro cliente, e quando a gente vai fazer para a nossa própria empresa, parece que é mais difícil ainda. Mas é um processo que a gente trabalha buscando informações, buscando conhecimento, buscando tendências e aplicando tanto no nosso negócio quanto no negócio dos nossos clientes também. E aí, Um sonho era a gente olhar e ver uma estratégia pronta que vai super funcionar. Vou só aplicar e vai dar certo. Sim. E isso é quase impossível Com certeza. dentro do empreendedorismo digital. A gente tem estratégias, a gente tem algumas tendências, né? Algumas estratégias pensadas, assim, alguns pontos de vista que a gente pode testar, mas no fim das contas a gente vai testando até achar o que realmente funciona para aquele negócio, para aquele momento e para aquele público. Sim. A tecnologia, ela trouxe muitas ferramentas pra gente, né? Hoje a gente consegue coletar dados de rede social, a gente consegue traçar o que a Rubia tem interesse de conteúdo, o que ela consome mais. Só que mesmo assim, a gente tendo esses dados que facilitaram pra gente, que há um tempo atrás não era possível, às vezes a gente testa uma estratégia e ela não dá certo. Então a gente precisa voltar, repensar, reorganizar as ideias, analisar o que deu errado, ou o que a gente poderia melhorar e calcular a rota de novo. eu fico pensando aqui, né? Eu citei o exemplo do Vitor com a loja de celular dele, que eu lembro de começar, tinha uma cara de divulgação, e aí eu acredito que ou ele, eu não cheguei a conversar, mas acredito que ou ele pesquisando novas formas de atrair público com as suas estratégias de negócio e marketing, o negócio foi mudando, que hoje a gente, quando recebe ali uma informação sobre a loja dele, a gente consegue acompanhar as mudanças. E aí, pegando como esse exemplo, para quem é um jovem, uma jovem que deseja entrar nesse universo de empreendedorismo, a primeira coisa é entender que não é começar do grande, né? Sim. Que você pode começar ali da sua loja de doces, do seu salão, para quem se interessa pela estética. E aí, quais as ferramentas? Vamos trazer aqui para esse universo. Quais as ferramentas digital que eu posso utilizar? A cliente veio aqui hoje na minha loja, no meu salão. E aí, como que eu faço para cativar ali pelo digital essa cliente, para entender do que ela gostou, do que ela não gostou? Como que funciona isso? O primeiro, querendo ou não, nesse caso, por exemplo, de um salão, o primeiro ponto de contato ele é pessoal, né? Depois que a pessoa já foi, primeiro, o ponto de contato ele acaba sendo pessoal. E a gente traz isso para o digital através, por exemplo, das redes sociais, às vezes uma marcação que você faz, um story que você menciona, um agradecimento que você coloca, ou quando você mostra aquele cliente, você já gera uma conexão com ele e com as pessoas que são próximas dele, com as amigas, com os amigos e amigas dessa pessoa, por exemplo. Então, é uma das formas de você chegar nessa pessoa e manter um relacionamento. O que você acha? Eu concordo com você. Eu acredito que manter essa conexão com o seu cliente é extremamente importante e principalmente começar com o que você tem. Por exemplo, você tem um salão, você não tem uma câmera profissional. Pega seu celular, tira uma foto, grava um vídeo, pede autorização para a pessoa. Fala, olha, eu posso tirar uma foto sua, posso postar no meu Instagram. E eu falo por mim, quando eu gosto de um trabalho, eu gosto de compartilhar. Eu gosto de chegar em casa, fazer um story, gente, olha meu cabelo. Eu fui lá, porque a gente entende essa necessidade do empreendedor de ser reconhecido, de ser visto. E, nossa, eu me conectei tanto com a forma que ela me atendeu, que eu quero fazer um story aqui, eu quero agradecer, e ela vai repostar. Minhas seguidoras, gente, eu não sou influencer ainda, tá? Eu não tenho 1 milhão de seguidores. Mas eu consegui construir com as poucas pessoas que eu tenho, um relacionamento legal, de olhar e falar, nossa, Lisa, você foi lá, você gostou, você foi bem atendida? Nossa, eu vou marcar para eu ir. Então, a gente ir criando isso e o empreendedor também. Eu sei que a gente sabe, né, Tainá,
que é puxado a rotina de empreendedor. Muito. Que você não é só empreendedor, você tem uma família, você tem uma casa. Às vezes a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Mas tira um tempinho para conversar com o seu cliente e falar, olha, você foi no salão, você gostou mesmo? Obrigada, eu vi que você me mencionou lá no seu story, eu repostei. Sabe, gente, são pequenos detalhes. Hoje a gente vive num mundo muito... Tudo nas redes sociais, na internet, é tudo muito grande, tudo muito elaborado. Só que a gente pega nas pequenas coisas. E às vezes, por ser pequeno, a gente tem medo ou acha que não vale a pena. Isso. Ah, minha conta tem poucos seguidores, será que compensa esse esforço? Compensa, porque mesmo com poucas pessoas, se você gerar uma conexão, vai ser muito fácil, vai ser muito mais simples escalar isso depois. E o que a gente vive no offline, né, no presencial, é o que a gente precisa trazer para o digital, da mesma forma. E algo também que eu tenho aprendido muito e que acho que vale, é sempre perder a vergonha de pedir. Não tem problema pedir para o seu cliente, olha, me marca. Quando você publicar, me menciona aqui, escreve uma avaliação para mim aqui e me diz o que você achou. Isso é legal, isso também gera uma conexão e não tem nada de errado com isso, porque todo mundo sabe a necessidade que os pequenos negócios têm hoje em dia. E a importância de valorizar esses pequenos negócios, porque esses pequenos negócios também podem ter potencial para se tornar grandes negócios. E aí, partindo disso, vocês têm algum case, algum caso que vocês acompanharam aí de empreendedores digitais que começaram aqui no micro e que hoje são, eu não vou dizer sucesso, porque o sucesso ele é muito relativo, né? Mas que galgaram aí outros espaços, que atingiram outros patamares? Gente, nós temos muitos casos para compartilhar com vocês, porque as pessoas acreditam que empreender digital é só você vender um produto online, você ter um e-commerce, vender por meio de um site, por meio de WhatsApp, e na verdade não é só isso. Você pode ser influenciador, você pode vender um curso, a educação também pode estar ali no ramo do empreendedorismo. São várias vertentes. Se você produz um conteúdo, se você vende um e-book, se você vende uma videoaula. Hoje está muito em alta você fazer grupos no WhatsApp para tratar de um tema e cobrar por isso. Então, essas pessoas também são empreendedoras. E eu gosto muito de citar casos que a gente viu começar no YouTube, que é o caso da Virgínia Fonseca, da Bianca Andrade. Elas começaram gravando vídeos. A Bianca Andrade era tutorial de maquiagem e hoje ela é uma grande empreendedora, inclusive lançou até uma mentoria para negócios digitais. Então, a gente acompanhar, a pessoa começou com o que ela tinha, fazendo um videozinho lá na casa dela. A gente consegue ver nos vídeos antigos que não era tão elaborado. A iluminação que a gente tem acesso, não é, Tainá? Não tem nada assim de diferente, de nossa, ela começou fazendo algo de outro mundo. Não, ela começou fazendo o que ela tinha, o que ela podia. E hoje é um caso de sucesso que a gente conhece, né? Sim, eu gosto muito de acompanhar marcas de e-commerce que têm a ver com os meus propósitos, com os meus projetos também. Uma delas que eu gosto muito de acompanhar é a Bob, Bars Over Bottles, ou barras ao invés de garrafas, que eles fazem shampoos ecológicos em formato de barra, condicionador e tudo mais. Eu acompanho eles desde que eles começaram, eles eram muito novos quando eu comecei também, quando comecei a acompanhar. E é muito legal que você realmente vê esse crescimento, tanto na tecnologia, na construção do conteúdo. Você vê o crescimento de um post que lá atrás era muito mais simples, a foto, agora já é algo muito mais complexo. Você vê o tamanho da conta que começou aqui com 1.000 e alguma coisa de seguidores e agora já passou das dezenas de milhares. Isso é muito legal. E realmente você vê que é possível começar pequeno e chegar em lugares grandes. Mas mesmo olhando para os números, essa quantidade de seguidores não necessariamente quer dizer muita coisa. Sim. Mas a gente percebe pelos resultados, pelo que as pessoas falam, pelas comunicações, pela relação com os clientes em si, por todos os outros canais que a marca foi chegando, enfim. E o propósito deles, né, é muito bonito. Exato. Hoje em dia, a gente se preocupar com o meio ambiente é muito importante, em qualquer área que a gente for atuar.
E aí, pensando nisso, se vocês pudessem fazer suas apostas nas áreas mercadológicas, nos nichos de ascensão para o digital, no que vocês apostariam? Produtos orgânicos, sustentáveis e feitos de maneira mais saudável. Eu ia muito para esse ramo. Eu vejo que tem crescido, porque cada vez mais as pessoas têm se preocupado com isso. E também a tecnologia no meio de outras coisas. Por exemplo, nas roupas, né? Tem algumas roupas tecnológicas hoje em dia. Então, a gente está vendo a tecnologia entrar muito dentro de outros produtos que antes a gente não via. Sim, e observar essa mudança é muito importante. Eu que já tenho uma trajetória de vida, sem revelar minha idade, a gente consegue perceber que houve alterações. Por exemplo, gente, na minha infância, minha família tinha pets, mas era assim, o pet lá no quintal, a gente aqui, entrava. Hoje não, eu sou mãe de pet. Então, é um mercado a explorar muito grande. É verdade. Então, assim, inclusive algumas marcas, Melissa, elas estão fazendo linha pets. E aí, já entenderam que é uma área e já migraram. Migraram não, mas já criaram um braço ali. Já. E aí eu vi, gente, uma bolinha da Melissa pro seu pet brincar. Já comprou. Claro, né? Muito bom. Claro. Então é um mercado muito em alta, de várias formas que pode ser explorado. Já vi e-commerce que vende petisco saudável. Já vi e-commerce que vende acessórios para pet. Hoje tem até confeitaria pet também. É um mercado realmente que está em ascensão. Que está em ascensão e pode ser explorado de diversas formas. E aí, pensando no empreendedorismo digital, ele tem uma facilidade inicial, se eu estiver errada, me corrijam, que é a relação do baixo custo. É isso mesmo? É isso mesmo. Por exemplo, a Tainá, nós temos agência, mas nós não temos um espaço físico. A gente trabalha totalmente online. Os meus parceiros que trabalham comigo na agência, eu tenho um parceiro que mora em outro estado. E ele edita vídeo, eu mando a imagem para ele edita, me devolve. Inclusive, gente, ele é uma gracinha, ele tem 18 anos, começou a estudar edição com 16. E hoje ele edita, assim, muito melhor que eu, que tô brigando com isso. Já tem, assim, eu falo, gente, acho que eu comecei a brigar com a edição desde quando ele começou a aprender. E ele domina. Então, assim, e ele está tão longe de mim. Mas a gente consegue trazer essas pessoas, consegue fazer reuniões online. Não necessariamente a gente, por exemplo, na minha realidade, se fosse para eu ter um espaço físico hoje, eu não seria empreendedora. Eu não comecei com esse dinheiro, com esse investimento. Então, o digital me possibilitou que eu esteja aqui hoje. E isso que você fala, Olícia, é muito interessante, porque as jovens que nos acompanham, eles estão por toda parte do Brasil. Sim. E aí, quando você fala dessa relação com o seu editor, que ele está longe, que é possível criar essas parcerias também, por essa rede, né, globalizada aí, a gente vai entrar no caso da nossa querida Tainá, eu quero saber para entender como é que é essa parceria dela lá na Austrália, isso, né? Isso. Mas aqui você fala que o seu editor ele não está na mesma cidade que você, e que vocês conseguem trabalhar, e o outro fator é dele ser muito jovem e desde muito cedo, assim como a Tainá, já ter percebido as habilidades ali com a questão da edição. Sim. E hoje ser uma forma de trabalho, uma renda. Sim, hoje integrar a nossa equipe, e parte do resultado que a gente entrega é com a contribuição dele e de outras pessoas que estão envolvidas, que não estão debaixo da mesma estrutura. Está cada um na sua casa. Inclusive, chegar a clientes, né, Tainá? Nossa, vou dar spoiler. Mas, Tudo bem, pode falar. Pelo fato da internet não ter barreiras, então a gente consegue prestar serviço para um cliente que está do outro lado do Brasil. Tem o caso da Tainá, que a gente vai revelar mais tarde. Então, essa é o ponto. É muito fácil da gente atingir os outros públicos. Exato. Pode falar, Tainá. E é muito legal mesmo você ver que, além de ser fácil da gente atingir
o nosso cliente, a gente atingir os parceiros, a gente acaba gerando mais oportunidades também para pessoas mais jovens, pessoas que estão começando e que às vezes estão numa cidade pequena ou que não tem as mesmas conexões que alguém que está numa cidade grande, por exemplo, que já tem um networking, né, tem essa conexão com outras pessoas, teria. É uma ótima forma de gerar oportunidade, de encontrar oportunidade também. Tainá, então vamos falar, já que a gente entrou nesse papo de globalização, no começo do programa, do episódio, eu falei que você já prestou serviço para uma agência de marketing australiana. Como que foi? Como que essa empresa te encontrou? Como você encontrou essa empresa? Conta pra gente sobre esse seu processo. Certo. Como eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito dessa parte criativa, mas desde sempre eu também fui bem ligada aos números, tanto que meu sonho era fazer física. E por conta disso, a minha trajetória profissional, ela caiu muito na questão do tráfego pago, da gestão de mídias sociais, na gestão de tráfego mesmo, de gerir ali os anúncios. E nesse ponto de gestão de anúncios é um ramo que ainda é muito pouco explorado no marketing, é muito difícil ainda de encontrar. Eu encontrei, na verdade fui eu que encontrei, essa é uma agência australiana, eles trabalham com instituições de intercâmbio, com agências de intercâmbio e com instituições que oferecem cursos para pessoas de outros países, né, instituições internacionais. E eu encontrei eles, na verdade, e falei, eu achava que eu não ia dar conta, para falar a verdade, mas como eu já sabia falar inglês, eu falei, vou tentar. E aí deu certo, eles me contrataram, assim, num contrato PJ, né, a gente não é um vínculo de CLT, por exemplo, formal, é um contrato em que eu tenho algumas entregas a cumprir, ajudar com essa gestão de tráfego. Isso me dá tempo para eu também trabalhar no meu próprio negócio, na minha própria agência, para continuar com o meu empreendedorismo digital. Essa agência, o nome dela é Player e hoje ela está na Austrália, mas ela também tem gente na Colômbia, tem gente no Brasil. Já vi gente trabalhando também dos Estados Unidos, do Canadá, e é bem legal que a gente vê essa conexão. E isso não seria possível se não fosse pelo meio digital. Quando que eu ia chegar até uma agência do outro lado do mundo, por exemplo, se fosse nos meios formais, se fosse só no trabalho presencial, por exemplo? É quase impossível. Que interessante, né, Tainá? Então, como você muito bem falou, se não fosse essa questão da globalização, das possibilidades do digital, muito provavelmente você não teria essa experiência de trabalhar e desenvolver uma parceria com uma agência bem distante do Brasil. Então, é possível. Tem uma outra coisa na sua fala, que é o idioma. Então, para quem deseja, né, formar parcerias para além do Brasil, investir aí num novo idioma é interessante. E usando os meios digitais. Exato. Hoje está cada dia mais fácil. A gente não necessariamente precisa pagar caro num curso presencial ou precisa ir para alguma escola específica. Você consegue aprender outra língua de formas muito mais fáceis hoje. Dá para aprender muita coisa assistindo série, por exemplo, vendo podcasts em inglês, com legenda. São várias coisas que a gente consegue fazer que ajuda. E de repente você não precisa ter um super inglês maravilhoso, super fluente, assim, americano. Não necessariamente. A gente vai evoluindo com o tempo. Eu conheci muitas pessoas nessa agência que não tinham inglês nota 10. Mas você vê que com o tempo teve essa evolução no inglês e conseguiram se comunicar muito bem. Então, também é perder um pouco do medo nesse sentido. Então, vamos entrar agora no universo dos desafios do empreendedorismo. A gente sabe que existe competição e saturação nos mercados, e aí eu queria entender se existe isso também na parte do digital e como que funciona, e como fugir da saturação. Existe. Hoje o mercado ele está saturado, principalmente de conteúdo. Uma das vertentes que a gente trabalha é o marketing de conteúdo, porque ele consegue gerar conexão com as pessoas, porque as pessoas compram de quem elas confiam. Então, o conteúdo você consegue estabelecer essa conexão. Porém, está extremamente saturado. Nós temos, em média, 3 segundos para chamar a atenção daquela pessoa, porque ela está ali na timeline dela e ela está deslizando e você precisa se destacar
daquele tanto de vídeo que ela estava assistindo. No começo, no início do digital, era muito comum foto, uma legendinha, pegava um template no Canva, dava super certo. Hoje não, o público está cada vez mais exigente e cada vez mais seletivo com o tipo de informação. Então, se eu não chamei atenção, se eu não prendi a atenção dele, eu não vou conseguir conectar com ele. E, principalmente, cada dia mais, né, Tainá, surgem os novos empreendedores. Então, você tem que ter uma forma de se destacar, uma forma de inovar constantemente, e as informações são muito rápidas. Por exemplo, saiu um estudo que as pessoas passam mais tempo no TikTok do que no Instagram. E aí a gente tem que se preocupar com a veracidade dessa informação, de onde veio esse estudo, eu posso aplicar para mim, para os meus clientes? Se o seu público faz parte desse público. Então, fica cada vez mais complexo para a gente e muito sensível esse tempo de informação. Por exemplo, ontem a gente tinha um dado para trabalhar, hoje já surge um estudo novo, já surge uma ideia nova e a gente tem que estar em constante inovação. E aí, Tainá, pensando ainda nos desafios, qual é a importância dessa empreendedora digital que está começando agora de se preocupar com a questão de proteção dos dados dos seus clientes? Porque é uma preocupação, né? A nível nacional, a nível mundial, inclusive. É muito, muito importante se preocupar com essa questão da proteção de dados. Porque cada dia mais está mais fácil passar dados, está mais fácil você passar o contato de alguém que passou o contato para você, de entrar em contato com alguém que não deixou você entrar em contato. Então, por ser muito fácil, a gente precisa, sim, se preocupar. E sempre, uma forma é sempre perguntar para o cliente. Por exemplo, participo de alguns grupos de empreendedorismo aqui na cidade, e todos eles sempre falam na descrição: não chame as pessoas do grupo sem a permissão delas. Então, mesmo que seja um grupo de WhatsApp, que é uma coisa muito simples, que você convidou o seu cliente para entrar no grupo de WhatsApp, você precisa perguntar: posso entrar em contato com você? Eu posso passar o seu contato para alguém? Eu posso compartilhar a sua informação? E mesmo podendo compartilhar a informação, ainda é algo muito perigoso, é uma linha muito tênue, porque hoje os dados, eles são dinheiro. Sim. Eles valem dinheiro hoje em dia. Então, você passa... E tem a ver com segurança mesmo, da própria pessoa. Então, você passar os dados de alguém pode gerar inúmeros problemas, como a gente tem hoje em dia, de muitas pessoas copiando o WhatsApp, copiando a foto do WhatsApp, dando golpes, etc. E muitas coisas assim. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar isso, ser muito transparente na comunicação, ser muito claro, sempre perguntar, avisar, já minimiza, assim, 90% esse tipo de problema. E é importante ressaltar que nós temos leis, né, para o ambiente digital, para a segurança de dados. Tem uma impressão que a internet é muito flexível, é muito, terra sem lei. Não existe lei. E, principalmente, uma dica para os empreendedores: estar atento ao Código de Defesa do Consumidor, porque se aplica também ao ambiente digital. O famoso preço no direct, ele é uma penalidade do Código de Defesa. Então, estar ciente do que eu posso fazer é uma dica também, né, Tainá? Sempre formalizar seu trabalho, vai lá, abre um MEI. Você consegue abrir um MEI na sua casa, no aplicativo do... Como é que chama? Simples. Não, acho que é no Gov. MEI Fácil. Isso, MEI Fácil. Você abre o seu MEI. Então, assim, você fornecer uma nota fiscal para o seu cliente. São detalhes que vai te proporcionando autoridade no seu negócio. E te protege, e protege o cliente também, né? Evita qualquer tipo de problema em relação às leis que existem. E você muito bem citou o MEI, que é a abertura aí do seu CNPJ, né, de microempreendedor individual. E que aí você citou o site para entrar, que é o... MEI Fácil. MEI Fácil. E aí, não confunda, porque é um serviço gratuito, mas às vezes quando você digita e vai no primeiro link, te direciona para um serviço pago. Então, existe o link que é gratuito, que você consegue fazer, ou com uma ajuda, às vezes, do próprio contador. governo sempre vai ter gov.br também no final. Sim.
Exatamente. E aí, pensando aqui, estamos diante de duas mulheres nesse universo do empreendedorismo. A mulherada tem ido para essa área? Como que vocês avaliam aí? Tem uma crescente de mulheres investindo no empreendedorismo digital? Muito. Cada dia mais. Eu não lembro de onde, eu posso depois dar uma olhada, mas eu vi alguns dados recentes de que o crescimento de empreendedoras no Brasil, ele passou assim dos 40% nos últimos 2 anos. Então, isso é um número muito alto, se você for parar para pensar em outros ramos, em outros tipos de indústria, em outras indústrias também. E por que muitas mulheres acabam optando principalmente para o digital? É pela facilidade, por ter ali uma forma de chegar ao seu cliente, por não ter as barreiras que a gente encontraria nos modos físicos, por exemplo, em algo presencial. Eu sou casada, sou jovem assim, mas eu sou casada já, e eu vejo muito essa dificuldade de ter que balancear muitas coisas simultaneamente, de ter que lidar com muita coisa dentro de casa. Lógico que eu e meu marido, nós somos muito igualitários, a gente se ajuda muito nas tarefas de casa e tudo mais, mas ainda, mesmo se ajudando, a gente tem coisas para fazer. E você ter um meio de chegar até o seu público, de crescer, de empreender, de construir algo mais fácil, mais rápido no digital, ajuda muito. Ajuda, principalmente pensando nas mulheres que são mães, né? Por exemplo, muitas não têm um apoio, não têm um suporte para criar os filhos. Uhum. E o empreendedorismo digital proporciona que ela crie seus filhos, cuide da sua casa, como nós fazemos, e trabalhe ao mesmo tempo e tenha uma carreira. E o bonito do empreendedorismo feminino no digital é que são mulheres muito unidas. Raramente a gente vê uma mulher que é empreendedora atacando a empresa da outra. É muito comum encontros de empreendedorismo feminino, troca de experiência, e é algo muito bacana que a gente vive. Sim, desculpa. Não, pode falar. Até entra nessa questão da competição que a gente encontra, que no empreendedorismo feminino, sim, igual em qualquer empreendimento, a gente tem competição, mas eu gosto de pensar que tem público para todo mundo, tem cliente para todo mundo. A gente sempre vai achar. Então, o legal do empreendedorismo feminino é justamente que, apesar de, às vezes, são negócios que são super concorrentes, que estão ali atingindo o mesmo público, você vê as pessoas juntas no mesmo encontro, elas juntas trabalhando uma live, por exemplo, para atingir as mesmas pessoas. Essa competição não necessariamente é negativa, porque vai levar cliente para os dois lados. Sempre vai ter alguém que vai se identificar mais com a Lisa e vai ter alguém que vai se identificar mais comigo, só pelo nosso jeito de ser. Sim. Mesmo que a gente ofereça os mesmos trabalhos. Então, é uma forma também de não olhar tão com medo ou tão negativamente para a competição, porque a competição é positivo, é só uma forma de você achar o público ele vai se encaixar com você, ele vai se encaixar com o seu competidor só pela conexão. E aí, como dica para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, qual a dica que vocês poderiam dar para quem, olha, eu acho bacana, eu quero entrar, quero atuar nessa área, mas eu estou perdida, eu não sei para que lado ir, qual é o produto, o serviço que eu quero oferecer, como que eu acho o meu nicho nesse ambiente digital? O importante é você identificar algo que você goste. Por exemplo, eu já tentei fazer design, montar as artes, não gostei. Já tentei trabalhar com os anúncios online, que são o tráfego pago, não me identifiquei, mas eu me identifiquei com a criação de conteúdo. E eu ter me identificado com aquele tipo de serviço me ajudou muito, porque sempre que eu buscava um conhecimento, estava relacionado ao que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, se você acha uma influencer legal, você gosta de acompanhar, começa, busca conhecimento, você tem que definir do que você vai falar. Então, pesquise os assuntos que estão em alta. A gente deu spoiler aqui de nichos de mercado. Dentro desse mercado, como que eu me vejo? Como eu me identifico? E começar a partir daí, sempre pensando que já existem pessoas falando daquilo. Então, inove. Pense o que eu posso fazer que ninguém fez ainda. É uma ou estratégia. Ninguém pensou. Uhum.
E olhando para esse lado do que você gosta, é muito importante, porque eu já vi muitos empreendedores, assim, alguns clientes que eu tive contato, que eles foram para um ramo, empreenderam porque viram uma oportunidade, mas você não via aquele brilho nos olhos. Você não via que a pessoa estava feliz com aquilo, que ela estava realmente gostando do que estava fazendo. E aí ela precisou fazer uma mudança, ela precisou mudar o posicionamento, precisou olhar para outro lado, mudar o produto, porque não tinha esse brilho nos olhos. Então, sempre procurem me preocupar, eu dou essa dica para vocês também, procurem se preocupar com o que vocês gostam. Claro que a gente tem que olhar, sim, para as oportunidades no mercado, para o tamanho do público. Não adianta eu querer vender um produto que não tem público que vai querer esse produto. Por exemplo, eu gosto muito é estranho, mas eu gosto muito de suco de tomate com leite. Por que eu iria vender suco de tomate? Sem julgamento. Gente. É bom, garanto que é bom. Mas eu gosto muito disso. Mas não tem público para isso? Tem pessoas que gostam também? Então por que eu vou investir o meu tempo, sendo que eu já sei que o público é muito pequeno, em algo tão específico? Então, a gente precisa pensar nisso, mas pensa, assim, no que você gosta, o que você se vê fazendo, o que realmente brilha os olhos. Porque não adianta a gente ir só pela oportunidade e só porque o mercado está crescendo, se no fim das contas você não conseguir sustentar isso, não conseguir mostrar a paixão nisso. Então, além da vontade, né, de fazer uma coisa que eu gosto muito, eu preciso estabelecer estratégias, eu preciso formar também parcerias para verificar se de fato essa minha ideia, essa minha proposta tem a possibilidade de seguir. E se não, com essas parcerias estabelecidas, a gente consegue encontrar novos rumos também. E aprender, né? Tem muitos cursos de quase tudo hoje em dia que a gente consegue aprender online mesmo e chegar onde a gente precisa, onde a gente quer. Mesmo que eu gosto muito de um ramo, mas eu não estou completamente capaz para trabalhar isso ainda, você consegue se capacitar, você consegue aprender e chegar lá do mesmo jeito. Sim, e a cereja do bolo, que eu acho assim, que é muito bom ressaltar isso com as pessoas. O nosso trabalho é digital, mas lá no finalzinho, o consumidor final, ele é uma pessoa. Então, por exemplo, agora, a gente está aqui na frente das câmeras, iluminação, nós três, mas quantas pessoas do outro lado da tela estão nos assistindo? Então, pensar isso, você vai vender online? Vou, mas você está conversando com uma pessoa. Então, ter o cuidado de prestar atenção nos detalhes, ser pessoal, não parecer que você está lidando com um robô. Não, gente, vamos ser natural, principalmente a Tainá, ela trabalha com marcas, né? Como que você vai, mesmo estando longe, você tem um produto, como que você vai ficar ali na mente do seu consumidor? Manda um mimo para ele. Você fechou um contrato? Manda uma caixinha agradecendo com um mimozinho. A gente tem tantos dados nas redes sociais. Gente, eu amo café. Então, assim, contratei a Tainá, fechei um contrato, a Tainá pode mandar a marca dela numa caixinha para mim, uma amostrinha de café que ela já percebeu que eu gosto. Então, se atentar aos detalhes e às pessoas, isso é muito importante. Ulisses, você tem algum exemplo dessa devolutiva, desse mimo, como você falou, e de uma devolutiva de algum cliente para contar pra gente? Tenho sim, Rubia. Eu tenho uma cliente que ela é apaixonada por vinhos. Pela sensação, ela degusta, ressaltando aos jovens, ela é maior de idade. E percebendo que ela tem aquele gosto, que ela gosta daquilo, é o hobby dela, ela trata como um hobby. A gente fechou o contrato e eu fui pensar, como eu posso presenteá-la? Falei, pronto, um vinho. Mas e aí, gente, eu não sei comprar, né? Porque eu não tenho esse conhecimento. Então, eu fui olhar as redes sociais, identifiquei o tipo de vinho que ela gosta, comprei, montei a caixinha bonitinha com os detalhes da minha marca, escrevi uma cartinha na mão, entreguei, embalei, levei pra ela. Gente, ela amou. E aí ela postou foto, ela me marcou, ela marcou a agência. Depois ela teve um evento na casa dela e ela foi tomar, ela marcou com a taça. Então, assim, naquele momento, a minha marca estava presente na vida dela. A conexão comercial que a gente fez estava presente.
Isso é importante. Exato. E tem uma coisa do humano, né? Sim. Que às vezes a gente pensa que no universo digital fica um pouco afastado, mas quando eu recebo um presente da Alissa, né? Então tem essa coisa das relações humanas aí. Sim, e nem precisa fazer um grande investimento para isso. Claro que, nesse caso, a sua cliente ela gostava muito de vinhos e fazia todo sentido. Mas não precisa nem ficar preso em algo que seja de difícil acesso, que seja caro. Outro dia, ontem, meu marido me deu um bolo de pote. E aí, a empresa mandou junto um biscoito. Muito bonitinho, em formato de coração, agradecemos, tal, com um bilhetinho. É uma coisa tão simples. Então, e é barato se você for parar para pensar. É um biscoito. Sim. Mas que já faz toda a diferença. Você já se sente mais próximo daquela marca, mais próximo daquela pessoa. E não precisa inventar. Ser muito inventar elaborado. roda. É verdade. E, por exemplo, né, Tainá, às vezes você vai enviar a sua mercadoria, você escrever um textinho, né? Agradecer a pessoa. Espero que você goste, que você me marque no Instagram. É um minutinho que você vai tirar da sua rotina, do seu tempo, dedicar àquela pessoa e vai fazer a diferença quando ela receber. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio sobre empreendedorismo digital com a Tainá, com a Alissa. Se vocês quiserem deixar uma mensagem para quem nos acompanha, fique à vontade. Nosso papo acho que foi super pertinente, aí com várias possibilidades para quem quer adentrar esse ramo. Nos siga nas principais plataformas, no YouTube, no Spotify. Mande mensagem, converse com a gente vai responder assim como a Alissa fazia, né, Alissa? Se vocês quiserem deixar um recado, fique à vontade. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero de verdade que tenha acrescentado, que tenha despertado algo aí dentro. E o que vocês precisarem, conte conosco. Já deixa seu arroba. Meu arroba é Elisa H. Herédia. Me sigam, eu posto muito conteúdo, muita dica, principalmente para quem está começando. Muito obrigada também pela oportunidade, por poder estar aqui, por aprender junto com vocês, que foi muito uma troca aqui também. E uma mensagem que eu queria deixar para você que está assistindo é não se menospreze, não ache que você não dá conta, você dá conta. Pode ser jovem, pode estar muito novo, muito no começo ainda. Comecei com 15 anos fazendo arte, fazendo design. Mas mesmo assim, com o tempo, você vai ver o crescimento, você vai ver fluir. Pode ser que quebre uma vez ou duas, mas vai dar certo no fim das contas. Então, não deixe de fazer, não deixe de empreender, de tentar, por achar que é muito difícil, porque começando aos pouquinhos a gente chega lá. Também me sigam nas redes sociais, meu Instagram é Tainá Agapito, Tainá com Y. E estou à disposição, também estou sempre me comunicando ali, colocando alguns conteúdos. Gosto muito de vídeo, então estou sempre por aí. Obrigada. Com certeza essa conversa foi e será muito inspiradora para quem nos acompanha. Até o próximo episódio.